Lindo, aula 27, por favor, revisão final de ondulatória. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam, organizadas e distanciadas entre si de 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo de quanto? Olha um detalhe aqui que eu vou te pedir para lembrar. A primeira pessoa que a gente coloca nessa ola, ela está na posição 0. Essa primeira pessoa aqui, ela não está contando ainda os 80 centímetros. Então isso aqui é o marco inicial. Vou falar, ó gente, nessa pessoa aqui eu tenho o 0. Aí, da primeira pessoa para a segunda pessoa, eu contei a primeira distância. Então, a primeira distância foi contada quando eu cheguei na segunda. A terceira distância foi contada quando eu cheguei na terceira. E assim sucessivamente. Então, meninada, olha só um detalhe. Quando ele fala aqui para a gente que nós temos 16 pessoas separadas de 80 centímetros, ele está me dando um comprimento de onda. Então, Augusto, o meu comprimento de onda, ele é formado por 16 pessoas menos a primeira pessoa que eu não conto, porque ela está na posição inicial 0, então não tem distância com ela, multiplicado pelos 80 centímetros. Aí, Belindo. Meu comprimento de onda vai ficar 15 vezes 0,8. Você vai dizer para o tio Augusto que esse comprimento de onda é de 18 centímetros. Augusto, mas a velocidade da minha onda é de 45 quilômetros por hora. Boa, bebezada. Divide por 3,6. Você vai jogar isso para a gente para metro por segundo. E aí, quando você fizer isso, você vai achar para o tio Augusto que essa velocidade ela é próxima de 12 metros por segundo. E deixa eu te fazer uma correção. Não são 12 centímetros, são 12 metros, porque eu transformei o 80 centímetros em metros. Aí, Augusto, V é lambda F. 12 é igual a 12F. Quem é a nossa frequência? 1 Hz, letra C. Vou te pedir para a gente pensar na segunda. Mídias óticas, como CDs, DVDs, Blu-rays, a informação é representada na forma de bits, 0 e 1, e é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor 0, o laser brilha intensamente de modo a queimar, tornar opaco uma pequena área do disco de tamanho comparável ao seu comprimento de onda. Se liga aqui, uma área comparável ao comprimento de onda. A área vai ser proporcional ao lambda.
Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outras palavras, a área usada tem ficando sendo reduzida. Tá, cara, se eu estou reduzindo a área, eu estou reduzindo o comprimento de onda. Qual é a alteração da onda eletromagnética que está permitindo esse avanço tecnológico? K. B. É comprimento de onda vezes a frequência. Daí a nossa frequência é V sobre lambda. Só que o A tem índice de refração 1. Então a velocidade da luz no ar ou no vácuo vale 300 milhões de metros por segundo. Então eu vou te dizer que essa velocidade aqui ela vai apresentar um valor constante. Na hora então que eu diminuo o comprimento de onda para poder gravar mais dados, mantendo a mesma velocidade constante, eu estou aumentando a nossa frequência, gente. Daí a nossa resposta correta, letra B, bebezão. Vamos pensar aqui, por favor, na nossa terceira. As ondas de ultrassom são muito utilizadas em um exame denominado ultrassonografia. O exame é realizado passando-se um transdutor que emite uma onda de ultrassom com frequência entre 1 MHz e 10 MHz em uma velocidade da ordem de 1.500 metros por segundo e é refletida pelo órgão de acordo com a sua densidade. Sendo captada, a onda refletida é enviada ao computador que forma as imagens em função da densidade do órgão estudado. Quanto mais denso for esse órgão, mais escura vai ficar a ideia dessa nossa imagem. Com base no exposto a respeito do ultrassom, analise as proposições a seguir e diga qual é a correta. Afirmativa 1. O comprimento de onda das ondas de ultrassom está entre 1,5 milímetros e 15 milímetros. Vamos verificar isso, Belindo. Afirmativa 1. B. É lambda F. Então, eu vou dizer para você que o nosso comprimento de onda é V sobre F. Não importa se eu estou trabalhando com som, ultrassom, infrassom, a característica é a mesma. Então a velocidade, se ele diz que é 1.500, é igual para todo mundo. Então, vou te dizer que o primeiro comprimento de onda que eu vou ter vai ser a velocidade de 1.500 metros por segundo por 1 mega. 1 vezes 10 à sexta. Eu vou ficar, meninada, com 1,5 vezes 10 a menos 3 metros. – 1,5 milímetros. Meu segundo comprimento de onda. Mesma velocidade, 1.500 por 10 mega. 10 vezes 10 à sexta. O fito. Zero vírgula 15 vezes 10 a menos 3 metros. Zero vírgula 15 milímetros, bebezão.
Nossa primeira está de boa. A realização do diagnóstico por imagem tem como base os fenômenos da reflexão, isso. O ultrassom tem que bater no fluxo e voltar, e da refração. Show! Tá correto. E olha só um detalhe: quanto mais rápida for essa velocidade, maior é a precisão que a gente tem para esse exame. Se você já tiver feito uma ultrassonografia ou tiver feito ou tiver acompanhado alguém fazendo uma ultrassonografia, você vê que o médico ele coloca um gel antes de encostar o transdutor. Aí, Augusto, para que é aquele gel? Aquele gel ele vai ter densidade próxima da densidade da pele. É para manter a velocidade do ultrassom constante. E aí, diminuir a diferença de tempos. Para quando eu tiver a reflexão, ele ter uma imagem mais precisa. Se ele colocasse o aparelho só no ar, sem o gel, aí a velocidade baixaria muito quando passasse para o ar e depois voltasse para o corpo. Isso ia dar um desvio na diferença de tempo, que poderia levar a um diagnóstico errado. Antigamente, antes de se colocar aquele gel, da invenção daquele gel, as ultrassonografias eram feitas dentro de uma banheira. E aí colocava o transdutor dentro da água para diminuir esse problema. Então a pessoa literalmente tinha que se molhar inteira para fazer uma ultrassonografia. Então agora, esse gel impede essa perda de velocidade. Terceira, meninada. Também por ser uma onda, pode-se usar o efeito Doppler para variar o fluxo sanguíneo. Qual é a lógica? É o mesmo princípio que seguia os morcegos. Eles emitem uma onda que bate no obstáculo e volta. Quando eu emito uma onda que vai ser refletida no sangue, essa reflexão ela vai se dar com intervalos de tempos diferentes de acordo com a velocidade do fluxo sanguíneo. Então, sim, é possível medir o fluxo sanguíneo através do Doppler. Aí, o ultrassom é uma onda eletromagnética. Não, bebê lindo. Todo e qualquer som é uma onda de origem mecânica, longitudinal e tridimensional. E o exame ele é comum para acompanhar as gestações por não utiliza radiação. Exato. Como a gente não consegue ouvir, então no caso de uma ultrassonografia para gestação, o bebê não vai ser incomodado, não vai ter nenhuma interferência pelo ultrassom. Então nós estamos como corretas aí: 1, 2, 3 e 5, letra D. E o tio vai te pedir para a gente fechar com a quarta. Uma onda elástica, ela tem densidade linear constante de 0,125 kg por metro cúbico e tem uma das suas extremidades presa a um vibrador que oscila com frequência constante. Essa corda passa por uma polia cujo ponto superior do ciclo alinha-se horizontalmente com o vibrador e na outra extremidade a gente tem uma esfera de 1,8 kg. Vem cá, Belindo. Se eu vou ter 1,8 quilos, eu vou ter um peso de 18 newtons. Em seguida, mantendo-se a mesma frequência de oscilação constante no vibrador, a esfera é totalmente imersa em um recipiente contendo água e a configuração da oscilação da corda não se altera, conforme a figura 2. Considerando que a gravidade é 10 e que a velocidade é dada pela relação de Taylor, quanto é que vale a frequência de oscilação? Esse segundo desenho é elemento distrator, não vai interessar em nada. Eu só vou, quando eu mergulhar na água, eu só vou ter um empuxo, mas eu não preciso disso. Olha só, Belino, se eu olhar para essa figurinha, eu estou percebendo que eu tenho dois harmônicos. Aí eu vou usar aquela equação da onda estacionária. Frequência é NV sobre 2L. Mas, Augusto,
eu posso substituir a relação de Taylor e falar para você que a frequência vai ser NV, força de tração pela densidade linear, sobre 2 vezes L. Muito bem, bebezada. Minha frequência será Tio Augusto, eu estou tendo 2 harmônicos, o comprimento da minha corda é de 2,4 metros, a força de tração é 18 newtons e a densidade é de 0,125. 2 com 2, bebê lindo. A gente vai estar simplificando. E aí eu vou te falar que a minha frequência 144, eu vou ter a raiz 12. Aí eu vou ter 12 dividido por 2,4. Meninada, eu vou ter 5 Hz. E aí nós temos como resposta correta a afirmativa P.